Josias, vamos falar de eleição. Elas estão chegando já 2022. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, insinuou que o presidente Jair Bolsonaro critica o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, por medo de perder as eleições do ano que vem. Melo destacou que o discurso de Bolsonaro se agrava depois que as pesquisas de opinião pública foram divulgadas sobre a sucessão presidencial, e que o presidente prepara um campo para uma impugnação, caso ele não seja o vencedor, no caso de ele não vencer a eleição do ano que vem. Bolsonaro faz campanha para que as eleições do ano que vem, de 2022, tenham voto impresso. Josias, enfim, a gente está acompanhando esse discurso, foram compradas urnas eletrônicas, na licitação elas vêm sem impressora e o presidente segue falando. Por exemplo, a deputada Carla Zambelli conversou conosco aqui do UOL na semana passada, disse que só vai aceitar o resultado, no caso de uma derrota do presidente, se houver voto auditável, o que no entendimento dela quer dizer voto impresso, né? Como é que você está acompanhando tudo isso? O presidente Bolsonaro é o primeiro político da história que considera fraudulenta a eleição que ele já venceu, em 2018, e também a disputa que ainda não travou, em 2022. Mal comparando, Diego, o presidente parece muito com um cano furado. A diferença é que o cano esbanja água num esguicho ali perdulário e o presidente esbanja inverdades. A mentira mais reiterada do Bolsonaro é essa de que ele dispõe de provas de que teria vencido a disputa presidencial de 2018 no primeiro turno se as urnas eletrônicas não tivessem sido fraudadas. Ele diz ter provas, jamais mostra essas provas. O mundo político e jurídico de Brasília está se convencendo de que não deve bater palma para maluco dançar. Então, os caciques das principais legendas, dos principais partidos brasileiros, 11 partidos, já farejaram as segundas intenções que estão escondidas atrás dessa pregação do presidente Bolsonaro e dissemina-se a convicção de que o presidente deseja mesmo contestar o resultado das urnas de 2022, que as pesquisas agora indicam que podem lhe ser desfavoráveis às urnas. Bolsonaro repetiria aqui no Brasil a confusão que foi armada nos Estados Unidos pelo ex-presidente Donald Trump, que até hoje não reconhece a lisura da vitória do Joe Biden no ano passado. Então, tenta-se fazer no Brasil algo que foi feito nos Estados Unidos. Quer dizer, as instituições precisam funcionar. Não há nenhuma dúvida quanto à lisura do processo eleitoral brasileiro. Então, esses 11 partidos decidiram dar um chega-para-lá no Bolsonaro, enterrando no plenário da Câmara essa proposta de emenda constitucional que institui o que os bolsonaristas chamam de voto auditável, que na prática reintroduz o voto impresso no Brasil e acopla à urna eletrônica o voto impresso. Os presidentes desses partidos, inclusive, devem se reunir ainda nesta semana, nesta quarta-feira, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e essa caravana inclui, inclusive, partidos que estão associados ao apoio ao Palácio do Planalto, o PP, o PL do Valdemar Costa Neto, o PP do Arthur Lira, o PL do Valdemar Costa Neto, o Republicanos, enfim, legendas que estão associadas ao presidente. Juntando essas legendas todas com os partidos de oposição, a gente tem aí alguma coisa em torno de 320 votos contra a emenda do voto impresso. Isso é suficiente para barrar isto, ainda que passe pela Comissão de Constituição e Justiça, não passaria pelo plenário. O Bolsonaro, evidentemente, vai continuar a pregação dele, deve questionar, inclusive, as urnas de 2022. Ninguém tem muita dúvida quanto a isso. Agora, vai ficar entendido que o caso é de camisa de força e não de mudança da Constituição.